Primeiramente, em nome da equipe do CRIC Nova Olímpia, gostaríamos de agradecer ao senhor por ter cedido esse momento para a gente fazer essa entrevista e dizer de antemão que nós estamos muito agradecidos por o senhor confiar na gente. Boa tarde a todos vocês e eu que quero agradecer pela oportunidade aqui, parabenizar ao CRIC Nova Olímpia pela oportunidade de mostrar à população de Nova Olímpia as possibilidades que a gente tem em discussão para o futuro de Nova Olímpia. Então, tá bem. Nós que ficamos agradecidos. Então, o primeiro ponto que a gente queria tocar é a questão de tecnologia, né? Que a gente sabe que no mundo moderno, tecnologia é fundamental. Ela agiliza os processos e também contribui para uma boa administração, e além de acabar reduzindo o gasto com o pessoal, né? Por exemplo, o senhor que já trabalhou prestando assessoria, como o senhor vê essa questão de associar tecnologia ao trabalho da Prefeitura e Câmara? Como o senhor enxerga isso? A tecnologia é o caminho da informatização de tudo. E a informação caminha hoje por tecnologia e cada vez mais avançada. Então é fundamental que todos tenham na tecnologia um suporte para a administração, para o controle e para a efetivação das notícias ou dos informes à publicidade. A tecnologia, na minha opinião, é o carro-chefe de qualquer oportunidade administrativa para dar às pessoas como canal de informação, pela tecnologia avançada que tem hoje, como tantos canais que tem de TV, de WhatsApp, Facebook e tantos outros, de informar as pessoas. Então a tecnologia, na minha opinião, é um dos recursos que vieram para ficar e cada vez mais ele será importante na informação do cidadão. Agora passando para a parte de falar sobre gestão mesmo em si. O senhor já prestou assessoria jurídica, né, aqui na Câmara, né, de Nova Olímpia, e então o senhor já sabe mais ou menos como seria a relação entre Câmara e Prefeitura, né, que seria o Executivo e o Legislativo. Como o senhor enxerga essa relação? Eu entendo que a relação poder público é fundamental. Quando eu digo poder público, separando os poderes, legislativo e executivo. O legislativo é fundamental para o executivo, porque o legislativo é que encontra nas dificuldades os questionamentos. O legislativo tem que ser parceiro do executivo e vice-versa para que você encontre soluções dos problemas. Aquela coisa que diziam já que a unanimidade é burra, ela é verdadeira. Na minha opinião, o que tem acontecido em Nova Olímpia, aliás, é que a unanimidade de apoio que o prefeito encontrou hoje na Câmara gerou a dificuldade que ele encontrou na gestão em si, porque foi totalmente convergente, sem submissão, mas não houve reação nunca, até recente, de questionamento da Prefeitura, de sugerir, de questionar junto perante a Câmara e vice-versa. Então o Legislativo e o Executivo, na minha opinião, de andar juntos, ser parceiro, porém sem submissão de nenhum dos poderes. Ok. A gente sabe que o que gera recursos financeiros na administração pública é o que advém de impostos e riquezas agregados por empresas que são instaladas na cidade, né? No caso de Nova Olímpia, há uma grande dependência de uma única empresa, né? O que o senhor acha que poderia ser feito nessa gestão ou em gestão que possam vir para melhorar essa instabilidade provocada também pela crise que o país vem passando, que acaba atingindo a cidade de Nova Olímpia? Olha, eu compreendo o noticiário, mas eu vou dizer para você que não é verdadeiro ainda em Nova Olímpia a crise que a gente se vê e que se afigura no Brasil. Por que não pode se falar em crise? Porque as transferências constitucionais, na verdade, se você for olhar a transferência de recursos, eles vêm de diminuir, como se coloca, eles aumentaram. As transferências obrigatórias também, os fundos também. O que ocorre em Nova Olímpia é que quando se fala da dependência da usina Itamaraty, eu acho que é preciso haver mais convergência, mais envolvimento entre poder público e usina. O município de Nova Olímpia, na minha opinião, é muito dependente das usinas de Itamaraty, porém hoje eu acho que os dois estão muito afastados. É preciso que converjam mais e que se ajudem mais, porque Nova Olímpia sobrevive dos impostos, praticamente a maioria, todo dos impostos do valor adicionado do ICMS vem da usina de Itamaraty, dos prestadores de serviço, além das transferências constitucionais.
O que ocorre em Nova Olímpia é que nós esquecemos de envolver as administrações anteriores, não vou citar o nome de ninguém, mas todas elas erraram ao não investir no ser humano. Hoje nós temos uma grande demanda de mão de obra para oferecer para a própria usina e nós não temos essa mão de obra. Nós temos as pessoas, porém transformadas em apenas cidadãos que têm lutado muito, mas que não podem sequer servir a usina Itamaraty por falta de qualificação profissional. Então, na minha opinião, esse é um grande erro que cometeram no passado e precisa ser corrigido. E não podemos esquecer de que a usina Itamaraty é fundamental para o município de Nova Olímpia. A usina Itamaraty ela é a maior empregadora do nosso município e é a que gera o maior valor de ICMS adicionado, do valor adicionado do ICMS, e é a principal articuladora do nome de Nova Olímpia lá fora. Porque tudo que se fala de Nova Olímpia, até a marca Itamaraty, quando fala Itamaraty, no município de Nova Olímpia. Então eu entendo que para uma gestão futura é preciso de estar afinado com o pessoal das usinas Itamaraty, para que se ajudarem, porque é muito fácil falar em arranjar emprego, de falar de emprego e renda. Eu acho que Nova Olímpia precisa de caminhar por um caminho de geração de renda e paralelo, geração de emprego. Aí vem a pergunta, como gerar emprego em Nova Olímpia se nós não temos mão de obra? Nós temos uma logística interessante, mas não temos mão de obra. Nós temos pessoas à disposição, que é diferente de ter mão de obra qualificada. O que nós precisamos de ter é o cuidado de qualificar essas pessoas disponíveis com uma mão de obra especializada, um aprendizado próprio, que ela primeiro gere renda e segundo, ela traga no conceito do município um pouco mais de recursos, seja ele de tecnologia, seja ele de prestação de serviço, para oferecer à população que hoje nós não temos. E paralelo a isso, oferecer também as usinas Itamaraty, porque muitas vezes nós vemos importar pessoas porque aqui não tem. Quer um exemplo? Há 10 anos nós tínhamos caldeireiro e soldador de monte em Nova Olímpia. A usina para reparo, nós estamos trazendo caldeireiro e soldador de fora. Por que não trabalharmos aqui, prepararmos os nossos, dar um ofício a esses, treinamos para servir nesse período e em um período subsequente que lá não está usando, não está sendo utilizado pela usina, ele tem um outro ofício para sobreviver. Nós nos transformamos de forma muito carinhosa na cidade do latim e latão. Latinha isso, latinha aquilo. E agora estão latão indo embora todo mundo porque não encontra condições de sobrevivência, porque não tem emprego. O emprego que tem é dirigido. E aí nós precisamos do quê? Na minha opinião, fazer um amplo programa de qualificação do ser humano, da mão de obra disponível aqui, para que a gente reverta isso. Consequentemente, tem que melhorar a saúde e a educação, que são bases fundamentais de qualquer gestão. E a gestão em si precisa melhorar muito também. Ok. A próxima questão, então, é sobre a lei de responsabilidade fiscal. Né? A gente sabe que a lei estabelece que deve ser aplicado no mínimo 25% dos recursos advindos dos impostos e das transferências para a área da educação, 15% na saúde e até 54% com o pessoal, né? 54% já estourando ali. Sabemos que na gestão atual, ao que tange ao repasse para a saúde, no exercício do ano de 2014, foram repassados aproximadamente 32% para a área da saúde, o que, na nossa opinião, é um dos maiores problemas da administração atual. Mesmo assim, a população fica clamando por uma saúde melhor. Como que o senhor classificaria isso? É uma situação complexa e de gestão. Como você disse, não é de recursos. Recursos humanos, mas não recursos financeiros. E é uma questão de gestão. Gerir recurso público é difícil pelos vícios que a gente encontra. A saúde de Nova Olímpia é uma das mais fortes da região. Não posso te dizer nome por nome, mas eu tenho informação que Nova Olímpia tem na sua rede municipal, entre contratados, mais médico e do Estado, 21 profissionais médicos da saúde. 21. O que ocorre é a má distribuição desses profissionais no município. E o segundo problema da má distribuição é a questão da gestão dos recursos em si. Porque os recursos, quando otimizados, eles geram resultados positivos. O problema é que nós estamos pegando o recurso financeiro, transformando o recurso em gasto público, sem planejamento, sem nenhuma objetividade, sem nenhum conceito do que é verdadeiramente necessário ou não. Nós jogamos
Então, o que falta? Gestão, gestão e gestão, nos 3 pontos. Porque saúde você recebe os repasses constitucionais, que são transferências de fundo a fundo, para os programas de saúde. Você recebe o recurso que é parte que é do Estado, complementado do Estado para os PSF, e aí tem a receita própria. Nesse bolo, se você aplicar 32% e os profissionais efetivamente cumprirem minimamente com o seu quadro de horário, nós teríamos aqui na Nova Lima uma saúde de excelência. Então não precisa arrancar porta, não precisa fechar porta, não precisa cortar turno. É preciso fazer com que as pessoas compreendam que elas são servidoras do município, prestadoras de serviço para o município e, enquanto tal, precisa responder com o seu trabalho. O que ocorre hoje, e não é novidade para ninguém, que as coisas não funcionam porque não aparece um ou outro médico, não precisa citar nome, mas a deficiência da saúde é pelo não comparecimento dos profissionais. Então o senhor classificaria isso como uma falta de uma boa gestão? Um erro grave de gestão. Ok. Mas assim, já tratando sobre o assunto de gestão, né, a gente sabe que para ter um bom sucesso durante a sua gestão, o prefeito teria que ter uma equipe com ele bem competente, né, honesta e coesa, né, acima de tudo. Né, o senhor, se colocando no lugar do prefeito, o que o senhor faria de indiferente, né, em relação a essas pessoas que lhe dariam esse suporte? Como o senhor escolheria esse pessoal para te ajudar a trabalhar na gestão? Veja só, o prefeito, só concluir quando você disse lá atrás da lei de responsabilidade, que eu acabei não respondendo. A lei de responsabilidade é uma lei que foi feita com o objetivo de conter os erros dos mais gestores. Infelizmente, você transforma um erro em fato político, que aí atrapalha muito mais. A lei de responsabilidade fiscal no município de Nova Olímpia ultimamente foi rasgada, porque os índices não são respeitados, os limites da lei são superados e não acontece nada. E eu não vou transferir aqui o simples fato disso ocorrer pelo prefeito Cristóvão. O que ocorre é que todos os prefeitos precisam de equipe. Quando você tem uma equipe boa, coerente, que tem compromisso não com você enquanto gestor, mas com você como gestor e enquanto servidor público, prestador de serviço para a comunidade, que é o seu cliente. Essas pessoas precisam ter comprometimento também, precisam de querer, não basta apenas o título. E eu acho, na minha opinião, uma crítica direta ao prefeito Cristóvão, é que ele, embora tenha um nome de respeito, não se cercou de uma equipe capaz de ajudá-lo. Infelizmente, sozinho não é possível resolver. Então, o próximo gestor, seja ele quem for, precisa de ter uma equipe extremamente comprometida com o planejamento, comprometida com a organização administrativa financeira, comprometido com o olhar para a Nova Olímpia, porque senão nós teremos muita dificuldade. E quando eu digo com o olhar para a Nova Olímpia, o nome não importa se é de lado A ou de lado B. O critério para se fazer uma equipe não é política, deve ser sempre sim técnica. Tem perfil técnica, está disposto a contribuir. Se eu oportunamente for o gestor, o meu perfil será esse. O meu critério será o critério técnico e não o político. Porque quando você põe um político, primeiro, você pode acertar como pode errar. Pode acertar com a pessoa que tem compromisso e erra muito porque põe uma pessoa por fato político, por questões políticas, que não contribui e você fica impedido de consertar. Esse é o maior erro dos gestores. Então, Nova Olímpia está num momento de crise, de gestão administrativa, não vou nem dizer financeira, por conta do quê? Do aparelhamento político, que na minha opinião só pode existir num período eleitoral. Após isso, é técnico. Ok. Agora vamos entrar mais no assunto de vida política, né? A gente sabe que o senhor já prestou serviço tanto para a prefeitura daqui à Câmara e para de outras cidades, né? O senhor se pretende lançar candidato de prefeito na próxima eleição? Veja só, eu estava trabalhando em Sapezal, fui secretário de Finanças de Sapezal por 2 anos e 2 meses e resolvi voltar para cá porque eu tenho uma propriedade próximo daqui e as coisas não estavam andando. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma situação estranha que estava na cidade meio que abandonada e ninguém se manifestava a se dispor a fazer esse questionamento. Eu comecei a fazer um questionamento. Olha, mas será que está bom? Aí você ouvia de um: se fulano for candidato, eu não sou.
Você ouviu de outro, se o fulano for candidato, eu não sou. Eu comecei a questionar, dizendo o seguinte: você não é? Então questione também. Você não é? Tá bom para você, mas também questione. Porque se tá bom para vocês dois, mas tá bom para o resto, é muito confortável. E a partir daí nasceu em mim a vontade de questionar. E comecei a questionar. A partir desse questionamento, começou as indagações. Por que você não se coloca como um possível pré-candidato para disputar as eleições de Nova Olímpia? E aí começou isso com brincadeira. E a brincadeira ficou séria. E depois que ficou séria, você começa a achar que as coisas, começa a ver algumas coisas que você, como parte integrante da sociedade nova olimpense, que tem essas coisas aqui, eu tenho um escritório aqui, eu tenho uma residência aqui, eu tenho um bem aqui, o que eu quero bem aqui, você começa a se colocar também como um questionador e oferecer o seu nome, e isso aconteceu comigo. Por quê? Porque as pessoas vêm de uma tradição de Nova Olímpia de que o dinheiro impera na gestão. E aí eu vou repetir a máxima do filósofo contemporâneo, o Pascoal, que ele dizia o seguinte: as grandes inteligências discutem as ideias, as médias as ocorrências e as pequenas o homem. Então eu comecei a colocar ideias diferentes do que está aí. Infelizmente o que se discute hoje não é nem ideias, são pessoas que já tiveram passado de respeito, sem nenhum propósito criativo ou crítico contra eles, mas nós não podemos mais discutir nome pelo dinheiro, ou pelo poder, ou por qualquer que seja a situação. Eu entendo para vocês, para dizer a vocês com bastante clareza, eu acho que o PIC Nova Olímpia será importante em Nova Olímpia, inclusive como fomentador dos debates, para nós levarmos para a sociedade o que é que cada pretenso pré-candidato pretende para a Nova Olímpia. Não adianta apenas se desculpar pelos erros do passado, é preciso oferecer oportunidade para o futuro, mas oportunidade viável, que sejam concretizadas, que seja possível de realizar. Nesse primeiro momento nós temos de cuidar, e cuidar muito do que tem, que está acabando. Se nós deixarmos acabar mais um pouco o que tem, nós seremos uma cidade daqui a uns dias de ninguém, uma cidade dormitório. Então é preciso, eu entendo que é preciso fazer a lição de casa com o pé no chão, sem grandes barulhos, sem grandes alardes dizendo que vai resolver. Eu acho que primeiro você precisa de mostrar que é capaz de se atingir, e depois você construir um caminho, o pé no chão. Não adianta discutir pessoas, não adianta discutir o homem, é preciso discutir Nova Olímpia para o futuro. E assim, Nova Olímpia só será discutido para o futuro se nós tivermos a oportunidade de mostrar para a sociedade quem tem ideias, quem quer discutir de forma inteligente. Eu acho que Nova Olímpia tem isso no seu dia a dia, é uma sociedade inteligente que vai saber diferenciar quem tem proposta e quem tem nome. Se for pelo nome, nós não precisamos discutir proposta para decidir a eleição. Mas eu sou daqueles que eu acho que eu sou brasileiro, sou teimoso, ninguém pode desistir nunca. E é preciso oferecer para a Nova Olímpia não nova oportunidade, mas possibilidade de mudança de forma concreta, que a gente possa, de fato, realizar algo que venha trazer benefícios para todos, indistintamente, sem lado A nem B. Então, a Nova Olímpia está acima de tudo isso. Então, o senhor pretende se candidatar, então? Eu coloquei meu nome como pré-candidato, eu era filiado ao partido do PSD, saí recentemente porque tentei fazer uma gestão de candidatura dentro, vi que era inviável, e eu estou buscando um outro caminho. Coloquei o meu nome como pré-candidato e pretendo transformar essa pré-candidatura em candidatura para dar uma Nova Olímpia, uma nova gestão, mas que venha discutir ideias. Já que o senhor tocou na questão de candidatura, a gente sabe, uma pessoa, né, um político, digamos assim, quando ele vai se candidatar, demanda recursos, né? Um cargo para o executivo demanda recursos. E como que o senhor pretende fazer parcerias, né? Se é que o senhor pretende para angariar recursos para fazer uma campanha? O senhor já tem alguma ideia ou ainda vai pensar em buscar? Veja só, a legislação, embora eu seja advogado, agora eu vou falar a legislação mudou muito. Então essa história do recurso, ela ficou um pouco diminuída. Existem regras. Regras, claro. Agora não pode mais empresas doar o candidato, não pode haver certo tipo de exagero que existia, o número de cabos eleitorais será limitado, o número de recurso será limitado. Então, por exemplo, Nova Olímpia, a legislação diz que até 100 mil habitantes, até 10 mil habitantes, aliás, até 10 mil habitantes,
o candidato a prefeito terá uma receita, poderá gastar até R$100 mil e o vereador 10. Nas cidades acima de 10 mil habitantes, o valor onde não tem segundo turno é 70% do valor declarado na prestação de conta do candidato anterior. Eu não tenho certeza, mas, segundo informações, os números que foram prestados conta, e isso é possível ver no TSE, a prestação de conta do prefeito Cristóvão, vai gerar em torno aí de um candidato a prefeito com 200 e poucos mil reais para uma campanha de prefeito, o que dificulta bastante para esses que fizeram campanha sempre com muito dinheiro, porque para eles é fácil arrumar dinheiro e facilita para a gente que não tem, porque para você arrumar dinheiro, você arruma, tem a regra de doação, continua do mesmo jeito, é 10% do valor declarado para a pessoa física, não pode mais doar para candidato, apenas para partido, que de forma indireta, se errar na prestação de conta, terá grandes problemas. Então a legislação está aí bem clara, e a forma de encontrar recursos é a forma quando você forma um grupo. Você na eleição só tem sucesso se você formar grupo, se você tiver suporte de um grupo político atrás de você. Você pode ter o melhor nome, sozinho você não vai lugar nenhum. Se você tem um grupo e o grupo acredita nas suas propostas, acredita que você pode fazer algo de benefício para a comunidade, os recursos aparecem. E aparecem de maneira agora legal. Porque quem insistir de fazer campanha com os recursos ilegais, corre um sério risco de ganhar a eleição e perder o mandato depois. Então a legislação, todos nós estamos percebendo no dia a dia o que está ocorrendo. Então é gente importante sendo presa, é gente sendo caçada. Então eu não quero isso para mim. Na hora certa eu vou ter a certeza de que eu farei os recursos necessários para tocar uma campanha. É lógico, você tem os seus meios próprios de tocar uma campanha, mas nesse primeiro momento você tem que pensar em colocar uma ideia importante, formar um grupo importante para te dar suporte político, para mim ou para qualquer um outro que venha ser que eu esteja junto. Eu posso colocar meu nome, mas amanhã nós temos um grupo aí de vários 4 ou 5, 6 pré-candidatos, com o propósito de aquele que tiver uma pesquisa melhor, será o candidato do grupo. Posso não ser eu, e eu sou extremamente fiel a esse tipo de coisa. Se não for eu vou estar no grupo com alguém, ajudando, participando, para que Nova Olímpia tenha um caminho novo e siga em frente e não morra jamais. Ok. Já continuando no assunto, né, de campanha, a gente sabe que nessa época de campanha, geralmente os candidatos confeccionam cartilhas, cartazes, né? E além de fazer aquelas falas calorosas, prometendo, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas após serem eleitos, não consegue cumprir, né? Aí, aquilo tudo que foi na época de campanha, que foi prometido, quando o candidato está realmente efetivado dentro da prefeitura, não consegue cumprir, às vezes, nem a metade. Em sua opinião, por que isso acontece? É um grande erro dos políticos. O político entende que quando ele vai para uma eleição, ele fica bonzinho, ele pede desculpa, ele se ressente de tudo que foi, é compadecido, é compreensivo, para agregar o maior número de pessoas, e isso é prática recorrente em tudo quanto é lugar. O que ocorre, na verdade, é que muitas pessoas esquecem de acreditar que quer conhecer o homem de poder a ele. Muitas pessoas, quando atingem algum nível de poder, ele se transforma. Ele deixa de ser ele para ser outra pessoa. E aí é que é o grande erro do político. Por quê? O político, quando ele quer o seu voto, ele vai na sua casa, ele promete, compromete, faz todo tipo de imbróglio para te enganar ou até para te convencer, e depois ele sequer te recebe, porque ele precisa priorizar outro que o apoiou só no finalzinho da campanha ou que o ajudou de forma indireta. E aí o pior erro é que ele esquece que aqueles que estiveram juntos, que sempre o ajudaram, é dele sempre, que ele vai contar sempre. E aí ele esquece daquele e passa a andar com o outro, que é um grande equívoco. Eu, na minha opinião, esse é o grande erro. Eu já fui diretor de grandes empresas, eu já fui diretor do pronto-socorro de Cuiabá, por exemplo, e continuei sendo a mesma pessoa, porque o valor não está no que você é na decisão que você toma respeitando o outro. E para você respeitar o outro, não precisa ser diferente. Para você falar sim ou não, não precisa criar dificuldade. É mais fácil você falar sim ou não, olhando no olho da pessoa, do que ficar enrolando. Mas os políticos antigos faziam assim: ninguém me verá nas suas casas
prometendo algo impossível, muito menos tentando convencer as pessoas de que eu sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho procurado levar as minhas ideias para as pessoas, eu tenho discutido ela até porque a legislação me permite de demonstrar as minhas opiniões, sem eu, evidentemente, pedir voto, e expondo o meu pensamento do que eu acho para a Nova Olímpia, e que o que eu acho é real. Eu não estou inventando, nem adianta inventar, porque as pessoas são sábias, as pessoas sabem o que está acontecendo, e vai saber também lá na frente dividir o certo do errado. E para dizer mais para você, o grande erro do político, daquele político que se transforma, é que ele só transforma, como você próprio disse, num período. Depois ele esquece que ele se transformou e volta à sua casa falando as mesmas coisas, reconhecendo que errou, pedindo até desculpa para te convencer de novo. E muitas vezes se conhece. Costumo dizer que em política o discurso comove, às vezes faz até chorar. Mas são os exemplos que levam as multidões. Então as pessoas precisam avaliar, precisam olhar quem tem exemplo, quem não tem exemplo, quem tem exemplo verdadeiro, quem está falando de forma verdadeira, quem está olhando o olho, quem está dizendo o que quer e que está sabendo o que pode dizer, daquele que está floreando de forma às vezes até desesperada para conseguir um apoio só pelo ego de ser ou para chegar na frente de A ou de B. Eu acho que nós precisamos tirar esse tipo de coisa das nossas cabeças, e o jovem tem que ser participativo, a sociedade tem que ser participativa, tem que questionar. Não adianta dizer que o fulano foi, vai ser, será sempre igual. Nós mudamos sempre. Nós somos como a política, dinâmica. Um dia você está de um jeito, outro dia você está de outro, mas as pessoas não podem mudar de foco. O rumo você muda, mas o foco não. E o grande problema do político é que às vezes ele muda o rumo, muda o foco e não muda o rumo. Então são duas coisas diferentes. O foco você tem que estar apontando para ele sempre e querer. O rumo você pode ir para a direita, para a esquerda, para frente, para baixo, mas você não pode perder o senso comum de respeito às pessoas e de reconhecer nela algo importante. A partir daí, se você não reconhecer isso, infelizmente, a pessoa que não consegue reconhecer isso, infelizmente, terá sempre essa coisa que você colocou de que o político muda. Não são todos, mas alguns realmente fazem isso. Então, já pegando o gatilho, né, na questão de promessa de campanha, para o senhor, promessa de campanha é dívida de governo? Veja só, o cara que faz partidos são formuladores de políticas públicas para não ser cumprida. Preciso dizer isso. Porque todo partido traz umas políticas sociais, políticas que vai resolver tudo. Então, eu costumo dizer que, no outro aspecto, partido é um formulador de políticas públicas para você executar. E eu digo que é o contrário. Partido é um formulador de política pública para não ser executado. Porque o partido quer chegar no poder de qualquer custo, a qualquer hora, ou com qualquer pessoa, pelo prazer de ter poder. A gente precisa ter cuidado com isso. Política e promessa são coisas bem diferentes. Política é você falar a verdade para a pessoa. Promessa, na minha opinião, não é promessa. Promessa é compromisso. Então, se você prometer, você tem que comprometer no limite do possível da realização. Então, se você simplesmente prometer, qual é o compromisso que você tem? Quem muito promete não se compromete. Não é? Então, é melhor você falar pouco de forma objetiva. Eu tenho defendido 3 coisas muito simples. Muito simples. A gente precisa de cuidado que tem. Fazer funcionar a saúde, melhorar a educação incentivando os servidores, melhorar a gestão pública incentivando os servidores da educação e melhorar a gestão pública incentivando os servidores da administração, que é o bem maior do município, e, paralelo a isso, fazer um amplo programa de qualificação profissional do ser humano, para logo de início as pessoas terem o mínimo de condições de geração de renda para si. E a partir daí, fazer a política pública que é obrigatória, ir atrás de asfalto, que também é saúde, ir atrás de outros recursos, ir atrás de melhoria na saúde, ir atrás da melhoria da educação, ir atrás de recursos para outras coisas, porque Nova Olímpia, no período recente, se olhar, Nova Olímpia é uma cidade triste, embora nós sejamos uma população de muitos nordestinos, que eu nunca vi gente tão alegre como nordestino. Nordestino só todas interpretam a seca, deu uma sanfonia e está lá no forró. É um povo alegre. Nova Olímpia é uma cidade triste, não tem nada. Não vou dizer nem da gestão última do Cristóvão, porque já não é da agora, já vem. Nova Olímpia vem perdendo a sua identidade. Aqui, quantas bandas já teve em Nova Olímpia?
Nova Olímpia tinha festas tradicionais, não tem mais nada. Nova Olímpia tinha uma representatividade importante na região, hoje acabou tudo. Por conta de quê? Infelizmente, de visão de futuro, de planejamento, de organização administrativa. Infelizmente, isso ocorre por conta de que nós, infelizmente, até agora discutimos pessoas, não discutimos ideias. É essa a minha visão. Então, para o futuro, é preciso que a gente tenha isso com muita clareza. A cidade não pode morrer por conta de uma falha de gestão ou da falta de compromisso daquele que assumiu quando esteve na sua casa para te convencer do voto naquela pessoa. Então, por último, a última questão, já para finalizar a discussão, queria que o senhor se imaginasse, vamos supor que o senhor fosse prefeito, e que medidas que o senhor acha que poderiam ser aplicáveis para o município de Nova Olímpia para o próximo gestor, ou o senhor ou outro, talvez, quem seja, mas considerando que há efetivamente uma perda de receita, que o município vem passando por dificuldades, e não só o município como o país inteiro, mas como o senhor disse, mesmo que não tenha afetado tanto Nova Olímpia. Mas para o senhor, no mínimo 3 medidas que seriam aplicadas, que dava para se tomar no município de Nova Olímpia. Nova Olímpia não tem outro caminho senão o de ajuste administrativo primeiro, é o ajuste administrativo. Não dá mais para governar com esse modelo de máquina pública, com tantos cargos comissionados, com tanto contratado. Primeiro, isso é muito duro. Duvido que alguém vai dizer isso. A primeira coisa que o próximo gestor tem que fazer é sentar com os servidores e sindicatos e dizer qual é a máquina possível. Nova Olímpia tem 510 e mais um pouquinho, servidores efetivos. O próximo gestor precisa trabalhar com esse número, senão ele não governa. A primeira medida é um ajuste administrativo, uma reforma administrativa profunda, sem pensar em demissão. A demissão é o último caso. Agora, repito, o servidor público é o maior bem que tem no município. Ele precisa ser valorizado, respeitado e incentivado. Isso, se for eu, o prefeito, ele terá. Aqueles que trabalham. Os que não trabalham, eu vou dizer para você com sinceridade, que terão grande dificuldade comigo. Porque a gente sabe, tem notícia de muitos que ganham muito, fazem pouco, que serve de desestímulo para aqueles que querem trabalhar. E vivem desestimulados, porque o que poderia ser transferido para ele como benefício de recurso ou de melhora de salário, está na mão de outros, que é apenas chefe de um ou de outro, ou chefe de si próprio. Então, a primeira coisa é uma reforma profunda administrativa. Se eu tiver a oportunidade de ser prefeito, Nova Olímpia hoje tem 8 secretarias, não terá 8, terá 5. E olha lá, porque é uma forma que você tem que enfrentar. Fazer política arrumando um cargo de secretário, não serei eu o prefeito. Porque senão você não vai fazer um ajuste. O segundo, que também tem sequência com o administrativo, é a organização, que não tem como as instituições não funcionarem como não funcionam em Nova Olímpia. Nós perdemos cartório eleitoral, nós perdemos uma série de situações. Nós podíamos ter aqui a comarca, não tem aqui por falta de interesse, entendeu? Nós não temos um delegado efetivo, mas o principal disso tudo, que desestimula as pessoas não virem aqui, é porque nós temos uma saúde, embora tenha muitos profissionais, deficitária. É preciso nós recuperarmos, na gestão paralela à questão da reforma, recuperarmos a confiança da população nos nossos profissionais e na nossa saúde. Nós vemos outro grande problema, que é a falta do emprego em Nova Olímpia. E aí eu quero fazer um paralelo entre geração de emprego e geração de renda. São coisas absolutamente diferentes. Como eu posso falar em geração de emprego, o município de Nova Olímpia falar em geração de emprego, se o município hoje não tem como dar emprego? E a primeira forma de falar em geração de emprego é a gestão ter credibilidade. As pessoas acreditarem na gestão para depois pensar em vir para cá. E não é o município dar benefício não, porque o município pode dar pouco, muito pouco benefício. A não ser que você tenha uma parceria com o Estado para beneficiar alguém que no primeiro momento não vem por vários motivos que eu já disse. Nós temos gente disponível e mão de obra indisponível. Então nós precisamos de cuidar disso. E terceiro, nós precisamos, só concluir, nós precisamos de fazer de fato
funcionar o outro lado, que também está num descrédito danado, que é a nossa educação. As pessoas estão tudo indo embora. As pessoas estão dizendo, o movimento é o ciclo. É o ciclo que não funciona. Não, o ciclo também funciona, mas nossos profissionais da educação estão desestimulados. Não tem curso de capacitação, não tem curso de qualificação. Nós não temos nenhuma política de fixação da gente aqui. E aí nós reclamamos da educação porque o povo está indo embora. Não é pela má qualidade da educação, não. Nós vamos estimular e valorizar, mas as pessoas não estão indo embora porque a educação é ruim, ou é porque a saúde só também é ruim. As pessoas estão indo embora porque não tem perspectiva de vida aqui. E não se falou até hoje em nenhum tipo de situação real de fixar essa gente aqui. E isso só será feito, só será possível se nós conseguirmos implementar, no terceiro ponto que você está dizendo, um amplo programa de qualificação. E aí nós vamos na parceria da usina Itamaraty. Tem 2 ônibus que vai para Tangará da Serra de gente de Tangará. Por que não contrata de Nova Olinda? Porque não tem mão de obra. Então eu vou te dar mão de obra. Mantenha o de Tangará enquanto for possível. Mas se sair alguém, coloque de Nova Olinda. Vamos fazer uma parceria da usina com Nova Olinda, o Big Master com Nova Olinda, estou dizendo nomes assim, que são os maiores empregadores. E os outros mercados também, porque a usina, Big Master, prefeitura, são os maiores empregadores. Só que a prefeitura tem limitação. Aí nós voltamos lá na lei de responsabilidade fiscal. O Cristóvão vem aí recorrentemente superando o limite que de 54%, mas o limite prudencial é 51,3%, que é 95% do estipulado para o município, que é de 54%. Chegou a tolerar os 54%, já vai sofrer consequência. Passou dos 54%, as consequências serão piores. Sabe por quê? Porque o próximo gestor vai ter que cuidar muito disso, e o Cristóvão é o cara responsável e precisa também ter cuidado com isso. Porque se chegar ao final, contrário ao que diz a lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: se o gestor superar o limite prudencial, um limite de folha, ele terá os 2 próximos quadrimétrios para ajustar. Se ele não ajustar, isso vai acontecer, o município entra fechado, não tira certidão, não recebe recurso, não faz nada. Então é muito complexo falar, inclusive, disso aqui. Mas o município fica impedido de funcionar. Então é preciso que nós termos cuidado. Então vou repetir para você. Primeiro, um ajuste na máquina profundo, uma reforma profunda na máquina administrativa, fazer funcionar as nossas instituições, trazer de volta para cá o cartório eleitoral, trazer um delegado efetivo para aqui para melhorar a nossa segurança, cuidar da educação, cuidar da saúde e tentar, de todas as formas, uma parceria com a usina para que a gente traga para cá a possibilidade de utilização da mão de obra que a gente vai formar aqui. E, paralelo a isso, também em parceria com a usina Itamaraty, buscar uma empresa que seja fornecedora da usina, para que baratie os custos da usina, para em contrapartida ela gerar mais emprego e empregar as pessoas daqui. É isso que eu penso de forma sucinta. A gente poderia falar aqui muito mais, mas eu entendo da dificuldade que a gente tem e do que é possível. Então eu estou colocando meu nome com muita humildade, com tranquilidade. Não serei o candidato do dinheiro, vou ser o candidato das ideias. E discutir e pedir a vocês que continuem parabenizando e que continuem levando esse projeto avante e que informem mais a população do que está ocorrendo, que fomente a questão da discussão, provoque o debate no próprio Clique Nova Olinda, para levar para a população o que é que nós, possíveis candidatos, pré-candidatos, pensamos. Porque se nós conhecermos a ideia de cada um, nós podemos avaliar quem está falando a verdade, quem está só fazendo política, quem está só fazendo figura. Infelizmente existe isso, mas eu creio que as coisas estão mudando, as pessoas estão percebendo que é preciso agir de forma mais clara, mais correta, ser mais sincero com as pessoas. E é bom que a gente olhe para o passado, me lembre do passado, até porque a gente tem figuras emblemáticas aí, para não cometer os mesmos erros no futuro, até eles, se possivelmente chegar, não cometerem os mesmos erros que cometeram. Então eu agradeço a todos vocês, dizendo para a população de Nova Olinda que nós estamos aí numa luta para levar a verdade, ainda que ela não seja alcançada por todos no primeiro momento, mas ela chegará à casa de todo mundo, com certeza. Ok. Nós te agradecemos, mais uma vez pelo senhor ter vindo aqui e por ter disponibilizado o seu tempo para nos atender. E se o senhor tiver alguma consideração final, quiser falar para quem está nos assistindo, e que, mais uma vez, queremos reforçar o nosso agradecimento e confiança no nosso trabalho. Eu que agradeço, parabenizo vocês pelo excelente trabalho e dizer para vocês que eu sou o cara que moro em Nova Olinda há quase 9 anos
E estou muito feliz de estar nesse processo, porque eu moro aqui há quase 9 anos, não conhecia ninguém. 2 meses e meio que eu comecei nessa história de falar de política, eu estou muito feliz que eu conheci muita gente. Eu quero agradecer essas pessoas que têm me recebido lá na sua casa para discutir política. A gente escuta algumas coisas ruins também, mas é compreensível quando você escute as coisas ruins. Não é de você, é do contexto. Então, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição de vocês. Sempre que necessário, eu estarei à disposição para contribuir. E obrigado pela contribuição de vocês.